Olá, vermelhuchos! Vamos ao nosso quarto vídeo desse resgate que eu estou fazendo ao canal da Metamorfose e da minha página pessoal no Facebook, jornalista Marina Valente. Esse é um dos vídeos que eu estava mais ansiosa para fazer. Isso porque ele trata de um assunto que está guardadinho há um certo tempo na cachola e que eu também precisei de um espaço maior para refletir. Se eu estava apenas sendo implicante ou se eu realmente acredito naquilo que eu vinha pensando. Eu quero falar da Tabata Amaral. Ou melhor, de um tipo aí de perfil que está surgindo dentro da nossa juventude, que poderia até ser bem bacana, mas que me parece que está a serviço de um tipo muito ruim de projeto do grande capital. É muito chato, talvez esse seja um dos motivos de tanta espera, falar de uma mulher que ocupa um espaço de poder. Ainda mais ela sendo jovem. Pois existe mesmo aí um machismo quando as mulheres ocupam a política e os espaços que são normalmente abertos para homens brancos e de certa idade. Mas desde a Carmen Lúcia, eu meio que percebi que eu não quero estar aí passando pano para mulheres que estão ocupando espaços que antes eram reservados somente aos homens, só para ter o primeiro a quantidade e depois a qualidade. Como se a gente também tivesse direito a ser sacana. Aliás, como se qualquer um tivesse direito a ser sacana. Eu acho que temos que ter o espaço sim. Mas eles não são para serem abertos ou conquistados por mulheres que vão reproduzir o mesmo comportamento opressor. Ou estar a serviço do comportamento opressor. Como, por exemplo, mulheres que vão oprimir outras mulheres. Sei que tem um longo debate para ser travado sobre isso. Mas realmente tem aí tanta mulher se garantindo, fazendo a diferença, que eu espero que elas ocupem esses espaços, para que a gente tenha bons exemplos e tenhamos cada vez mais mulheres ocupando espaços. Tabata também parece ser uma moça inteligente. Aliás, parece não, é uma moça inteligente. O que faz a gente acreditar que ela tem tudo para ter uma longa carreira política e até, quem sabe, fazer a diferença. Mas chegou um momento que eu realmente não estava dando para eu segurar a minha opinião, principalmente depois de vê-la com discurso de apoio à reforma da Previdência, opusando aí ao lado de alguns dos homens mais conservadores desse país. E bom, eu escrevi, teci alguns comentários no post de uma amiga, li umas matérias e fui amadurecendo até enfim gravar esse vídeo. Tabata, para mim, apesar de ser uma jovem que nos transmite, está cheia de ideias para mudar o Brasil e dar acesso à educação, sempre me passou uma certa impressão de ser uma liderança produzida. E eu não entendia muito bem porque eu sentia isso até ler uma matéria publicada pela UOL em maio desse ano, que fala que ela faz parte do que a reportagem chamou de uma bancada do limão, ou seja, dos políticos que são apoiados pelo segundo homem mais rico do Brasil. Segundo a matéria, Jorge Paulo Lemann teria num evento de rede de lideranças criada aí pela sua fundação em julho de 2016, perguntado num salão com cerca de 300 pessoas quem ali queria ser presidente e cerca de 12 pessoas teriam levantado a mão. 3 anos mais tarde, segundo a matéria, uma parte desses jovens já assumiram na Câmara ou em assembleias estaduais. Ainda segundo a UOL, todos esses jovens estudaram em universidades de elite no exterior com bolsa. Dentre eles, a Tabata, que foi a Harvard. E que todos eles não tinham antes experiências políticas prévias. São também jovens, se declaram brancos e se engajaram em movimentos de renovação política, como, por exemplo, o Renova BR e o Acredito. Além de priorizar pautas voltadas à educação. Um outro detalhe que chama a atenção é que são políticos que utilizam bastante as redes e até aplicativos para que o povo acompanhe suas atuações. Até aí tudo bem. Embora eu ache estranho o empresário financiando formação de lideranças para a política, eu não vou entrar aí em jogo conspiratório. É importante afirmar, inclusive, que os jovens na reportagem disseram ter opiniões que podem divergir e que o empresário não financiou nenhuma das campanhas ou se vinculou a elas oficialmente. Embora, é claro, isso não seja impedimento para que ele exerça aí influência política naquilo que esses jovens vão traçar. O que me incomoda mesmo, e sobre o que eu quero falar,
acaba aparecendo também na reportagem pela voz da própria Tabata, ao falar sobre as críticas que recebe tanto da direita quanto da esquerda. Ela diz que essas críticas são motivadas pela ignorância e, em parte, por um incômodo de pessoas que as pessoas têm por não conseguirem a rotular. Sim, a Tabata tem essa identidade que, para mim, é a cara dos anseios da juventude que nega política ao fazer política. A mesma juventude que se agarrou à ideia do sem partido nas manifestações do precariado. Em outro momento, naquele vídeo que virou viral e que foi muito compartilhado por muito progressista intelectual, a mesma Tabata chegou a reafirmar um discurso nem esquerda e nem direita, enquanto cobrava do péssimo ministro da Educação o planejamento das ações como quem cobra metas de uma empresa. E tem que cobrar mesmo. É um discurso perigoso negar a política quando se está justamente ocupando o espaço dela. E isso tem sido a cara de uma geração que tem gerado monstros. O nem esquerda e nem direita permite que Tabata se sinta-se à vontade para achar certo buscar negociar uma reforma da Previdência num momento tão delicado do país, com um governo fascista. Ou, de repente, vincular a sua imagem de jovem em defesa da educação e uma foto ao lado de um governador que tentou oferecer ração feita com resto de comida para pessoas pobres. O nem da Tabata, inevitavelmente, a deixa muito bem rotulada para além do lado liberal da história. E tudo isso somado a esse sentimento de fabricado que falei anteriormente e que me dá muito incômoda, diz que não é à toa o uso aí das redes. Assim é dizendo em sintonia com o eleitor jovem, em especial com o precariado, mas também fazem expressar justamente os ecos da juventude da qual eles pertencem. Uma juventude que se organiza através das redes e que muitas vezes faz política com lacração. Por isso vocês podem esperar dela muitas outras frases de efeito que vão viralizar, iguais às ditas para o ministro, ou melhor, sinistro da educação. Outro sentimento dessa artificialidade está relacionado ao próprio discurso trabalhado de jovem, pobre e humilde, que sofreu, teve educação, se superou, teve mérito. Venceu e agora quer ajudar. Sim, a meritocracia. A sensação é simples de que eu estou vendo um discurso do TED. Para quem não sabe, são vídeos de uma série de conferências para disseminação de ideias que são produzidas e realizadas na Europa, Ásia, Américas, por uma fundação americana sem fins lucrativos chamada Sapling. Eu percebo que são discursos apartidários em alguma forma, e até apolíticos em alguns casos, de pessoas que falam de temas como educação, tecnologia, saúde, ecologia, por aí vai, sempre com um quê de superação. E que sempre me passa a sensação de pouca naturalidade, um certo treinamento de fala, com direito a pausa dramática, uma pitada de humor, uma fase de efeito, como também são os clubes de debate das escolas e universidades americanas, e com emoção para tentar tirar aí algumas lágrimas, sejam elas de tristeza ou de emoção. Que de tão bem organizado, me parece que a pessoa já nasceu grudada com o coach. Discursos parecidos com o que eu acabo de fazer. Um dos traços que mais causa angústia nesses discursos, nessas fases, está justamente na junção meritocracia e superação. A fala da pessoa sempre inclui uma tristeza pessoal, que ela repete tanto que parece até que nem dói mais. E daí, fala do esforço que houve, da superação, e vem a famosa questão de que você também pode. É um discurso que termina e começa no eu. A gente conhece histórias de superação. Eu nem sou a fã, por exemplo, da Benedita política, por exemplo. Mas ela é uma mulher negra que foi empregada doméstica, passou por muitas dificuldades, se tornou uma liderança de referência política no Partido dos Trabalhadores, ocupa um cargo eletivo importante. Mas quando a Benedita vai falar sobre tudo isso, ela não fala do eu, ela fala do nós. Entenderam a diferença do discurso do eu para o discurso do nós? Ela fala de forma do coletivo, de uma forma natural. Isso, para mim, faz da Benedita uma representante de uma classe e de uma representação do povo. Não é que a Tabata não mereça reconhecimento, não é que ela não tenha sofrido ou sofra, e que ela não tenha ralado para chegar onde chegou. Mas um ser humano não pode ser apenas o eu. Esse conjunto, do qual a Tabata é para mim uma representante, que reúne política mediatizada, somada ao desprezo da ideia de que existem lados ideológicos diferentes,
quando a gente sabe que existem lados sociais diferentes, que nos faz ter sim os lados dos explorados e do outro dos exploradores, é não apenas alimento para a alienação dos precários, como para o fortalecimento da negação da política. Do que eles chamam de velha política, que está entregando o Brasil e outros países nas mãos de fascistas e destruindo democracias. Tem mais um detalhe. Tabas está afiliado ao PDT e seu discurso serve muito bem ao projeto pessoal de Ciro Gomes, que constantemente tem jogado um jogo bastante perigoso para se viabilizar presidente. Um projeto que também busca atender a esse perfil de alguém que vai administrar mais tecnicamente, que não é nem de esquerda nem de direita e que no fim agrada como opção ao grande capital e às elites brasileiras, ou seja, à direita. Vamos ao debate? Como a gente pode formar melhor as lideranças do campo progressista para que elas se utilizem das ferramentas e também se viabilizem eleitoralmente? 2. Como não cair no erro de compartilhar conteúdos que a princípio parecem progressistas, mas na verdade são ideologicamente danosos? 3. Como trazer a esquerda para próxima do jovem precariado e como derrubar o discurso apolítico e apartidário se ele também tem ocupado algumas entidades sindicais? Dizem, não, a gente não é filiado a partido político, e outras instâncias que preferem se desassociar de suas bandeiras partidárias. Inclusive juventudes que escondem seus vínculos partidários para buscarem se tornar mais atraente a outros jovens.